E aí, pessoal, quero falar com vocês sobre esse filme. O que aprendi com o filme Esqueceram de Mim, né? Vamos começar falando sobre o menino Kevin, que é o protagonista desse filme, que ele é esquecido por toda a sua família, né? Nesse momento ele fica em casa, totalmente esquecido, num momento de Natal, uma data importantíssima. E nesse momento que ele está andando à noite, no escuro, frio, procurando um refúgio, um lugar quentinho, né? Ele está passando e vê a igreja toda iluminada e entra na igreja, onde ele encontra um refúgio, né? Do frio e do medo. Um filme falando sobre o Natal. O filme fala sobre medo, solidão, rejeição, insultos, né, que ele vai sofrendo ali no meio da família e tal, aonde vão sempre deixando ele de lado, meio esquecido, né, na solidão total. Um mundo gigante para uma pequena criança, né? E essa criança é cada um de nós, né? Quem de nós não se identifica em alguma área com o Kevin nesse momento, ou na nossa infância a gente não olhou para dentro de nós e falou assim, cara, eu já fui, eu já passei por isso também. Ele foi totalmente esquecido emocionalmente, fisicamente, literalmente, né? Ele foi esquecido. E aí vem um texto bíblico, né? Se eu não me engano, lá no livro de Isaías, que diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho? Todavia, diz Deus, eu não me esquecerei, né? E aí vocês vejam o que acontece dentro do filme. A passagem do avião do Kevin é jogada no lixo pelo próprio pai, sem ninguém perceber. O Kevin era desprezado, ignorado, né, totalmente por toda a família, tratado como incômodo pela própria família, né, visto como uma pessoa desobediente, né, uma pessoa que irritava, incomodava, né, por estar ali, por existir. Mais uma porta se abriu, que foi a igreja no meio da noite, né? Enquanto ele vai caminhando, ele olha para a igreja e ele entra. E aí vem essa história maravilhosa, que ao entrar na igreja, né, ele encontra um coral, né, cantando Caia de joelhos, ouça a voz dos anjos, né, um convite em que está sendo feito. Kevin encontra um personagem que representa Cristo. E quem é esse personagem? É um personagem que em todo o filme ele foge dele, ele tem medo desse personagem, né? E quantas vezes cada um de nós não tem medo desse Cristo, né? Ou passou um período na vida com medo de encontrar com o verdadeiro Jesus Cristo. O velho Marley, o homem que todos evitam, né? Então Kevin supera o seu medo ali dentro da igreja e conversa com o Marley, se confessa, fala da culpa, do medo, da família, né? Ele fala de tudo aquilo que está dentro dele e cria um vínculo de uma amizade grandiosa com o Marley naquele momento. Quando o Marley aparece no filme pela primeira vez, ele está jogando sal na neve, né? E Jesus falou, vós sois o sal. É outra cena que o Marley aparece, mas com a mão machucada. É uma cena muito rápida, gente, que vai passando. Ele tá com a mão machucada de um lado e do outro, né? Como se fossem os cravos de Jesus nas mãos. Quando Kevin não consegue se salvar sozinho, né, dos bandidos que invadem a sua casa, que ele apronta pra caramba, né, e ele não quer ligar pra polícia, porque sabe que se ligar pra polícia, ele não vai poder mais ficar em casa sozinho, se divertindo, né, porque a polícia vai dizer, você é de menor aqui, o que você tá fazendo sozinho dentro de casa? E aí ele tem que tentar salvar a casa, salvar ele mesmo desse bandido, só que chega uma hora que os bandidos pegam ele, de tanto ele ter aprontado com eles. Nesse momento que ele não consegue se salvar, quem aparece para salvá-lo? O velho Marley, bem na hora em que ele mais precisa. Assim é Jesus quando a gente clama por ele. No final, o velho Marley volta para casa, né? Reconstrói o vínculo com a família que estava muito distante. E o amor, né, que parecia não existir, ele volta a florescer. Aí a gente aprende aqui que não é um filme infantil, né? É um filme sobre um Cristo que reaparece onde ninguém esperava. Então, fica essa esperança, essa palavra de ânimo em nossos corações. Obrigada, gente, pelo seu like, obrigada por se inscrever no canal e vamos que vamos!